falou sobre fundo imobiliário, expliquei um pouquinho se compensa comprar imóvel ou investir em fundo imobiliário, expliquei como eles ganham dinheiro, como faz o repasse, enfim. Tá? Agora eu vou explicar como eu analiso os indicadores de fundo imobiliário. Eu entro nesse site que chama Fundamentos, fundamentos.com.br, tá? A carinha dele quando você abre é assim. Eu venho em FI, tá? Aqui em cima, ó, no canto direito, buscar por tem empresa e tem fundo imobiliário. Empresas são as ações, FIIs são os fundos imobiliários. Clica, ele vai aparecer isso. Aqui você pode colocar alguns limites, né? Porque ele já dá um filtro. Mas eu gosto de já vir de buscar direto. Vai aparecer todos os fundos imobiliários. Normalmente eu gosto de copiar tudo e jogo no Excel, coloco os filtros, excluo que eu não tenho, para mim não tem muita importância, preço por metro quadrado, aluguel por metro quadrado, vacância média, enfim. Eu gosto de analisar alguns indicadores, mas vamos explicar. Aqui, papel são os nomes dos fundos imobiliários como eles são descritos na bolsa. Segmento que ele está inserido. Shoppings, títulos de valor imobiliário são os fundos imobiliários de papel, que eu expliquei, que eles investem em CRIs, em créditos, emprestam dinheiro para outras pessoas e ganham sob juros, e a valorização dele, o repasse, os dividendos são sobre juros. Lajes corporativas são grandes prédios corporativos onde empresas alugam, às vezes, uma sala, andares, e a gente ganha dinheiro com esses aluguéis. Tá? Híbrido é tanto fundos imobiliários de tijolos como papéis. Tá? Logística são grandes barracões, como o próprio nome diz, para fazer a logística das empresas, tá? E tem outros, tá? São vários tipos. Que eu gosto de analisar, dividend yield, quanto ele paga de dividendo. Então, fala assim, aqui 16,92% acumulado dos últimos 12 meses. Pô, Vitor, então vamos botar aqui o maior, né? E vamos comprar vários títulos vários cotas dos maiores aqui, né? 30, 40, tal. Mas dificilmente você acha um ativo pagando 40% de retorno, tá? Então, o porquê que ele tá pagando? É preciso entrar dentro do fundo, conhecer o papel, e dificilmente acontece isso aqui. Às vezes ele vendeu um bem, um imóvel, e distribuiu, e ele aparece como dividendo. Dentro de algumas análises, depois de outros filtros colocados, o maior dividendo. Um deles é o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Por exemplo, vamos buscar aqui Ctrl F, HGLG. Eu já dei exemplo dele, já falei em vários stories sobre ele. É um fundo de logística, tá? Logística, fundo de investimento imobiliário. Ele é um fundo que tem mais de 10 anos. Ele tem uma cota hoje de 163. Ele tem um dividend yield de 8,9% acumulado nos últimos 12 meses. Ou seja, mais ou menos R$13,14 no ano por cota. Tá bom? O valor patrimonial dele, o preço sobre o valor patrimonial dele, ou seja, ele tem um patrimônio líquido de 3.438.510, tá? O que é isso? Ele tá 1,13, ou seja, 13% acima do valor patrimonial dele. Então, o que quer dizer? Se ele vale 100, ele está sendo negociado 13% a mais. Então, ele vai estar com um valor de R$113, tá? Porque por conta desses 13% que ele está sendo negociado, tá bom? O que isso quer dizer? Então eu não vou comprar ele porque eu estou pagando caro. A gente precisa analisar o fundo. Ele é um fundo de mais de 10 anos, onde ele tem crescimento constante, pandemia. Com crise da pandemia, ele teve uma recessão aí de 1,27, né? Baixo, bem baixo. Então, ele é um fundo bem estável, ele tem 18 imóveis.
Ele tem um caixa bom, porque ele fez uma captação agora de recursos, ele tem um patrimônio muito grande. Vale a pena analisar, tá? Não é só porque ele tá acima que a gente não vai participar, não vai comprar, tá? E também ao contrário, não é só porque ele tá barato que a gente vai entrar de cabeça para a gente ganhar na valorização. Ou seja, esse 0,52 quer dizer que ele está sendo negociado a 40, eu estou pagando, se eu for comprar, né, o valor da cota dele aqui, ó, 37,71, eu tô tendo um desconto de 48% sobre a cota, né? Então aqui, sei lá, ele estaria custando aqui quase R$70, né? 70 alguma coisa. Então, eu compraria e a possibilidade pode acontecer de ele igualar, de ele chegar ao valor da cota, ao valor patrimonial dele. E eu ganharia na valorização disso, tá? Quando eu falei que fundo imobiliário não paga, os dividendos não paga imposto, é verdade. Tudo que eu recebo aqui de dividendo eu não tenho que pagar imposto. Eu preciso declarar que eu recebi, mas eu não pago. E se eu vender uma cota, aí eu pago imposto sobre o lucro que eu obtive, tá bom? Eu pago um imposto de 20% sobre o lucro que eu obtive. E aí, um outro indicador é um valor de mercado, ou seja, quanto ele tem. Então eu preciso trabalhar aí com fundos grandes, né? Acima de 200 milhões. Tem fundo aqui de 1 bilhão, BBPO, tá? Ele é um fundo de lajes corporativas, ele tem 63 imóveis, tá? Ele paga um dividendo hoje de 12,04, tá? Sendo descontado, tem 21% de desconto, tá? Liquidez aqui é mostrar que ele é um imóvel que é negociado na bolsa. Tem pessoas comprando o tempo inteiro. O porquê? Porque se eu precisar vender, é fácil, né? Eu tenho pessoas que vão querer comprar e não vou ter dificuldade de vender se eu precisar vender isso, tá? Por exemplo, 316, 460, 12 mil é muito baixo. Então eu preciso ter volume para eu conseguir ter garantias que se eu precisar vender, vou ter pessoas querendo comprar. Vacância. Não olho tanto vacância, mas é bom prestar um pouco de atenção. Por exemplo, BBFO não tem vacância. Aqui, ó, ATSA 11 é de shopping. Ele tem um imóvel é pouco líquido e tem 22% de vacância, ou seja, 22% dos imóveis que ele tem em locação na carteira dele, né? Por exemplo, aqui ele deve ter um shopping, e vamos supor que dentro desse shopping tem 50 lojas, 22% dessas lojas estão vagas, tá? Então ele tá sendo negociado aqui com 5% de desconto, ok. Qual é a ideia da vacância? É você pensar, então ele tá, então não vou comprar porque ele tá com 22. Pode ser essa análise. Ou eu posso pensar que eu tô comprando ele descontado e possivelmente ele vai ser locado e ele vai voltar a pagar mais dividendos e ele vai igualar isso aqui, eu vou ganhar na valorização da cota, tá? Mas isso daqui aconteceu alguma coisa, isso aqui foi de exemplo do ATSA, para vocês entenderem o que é essa vacância. Mas, por exemplo, ele não pagou o dividendo nos últimos 12 meses, alguma coisa, eu não conheço esse fundo, tá? Então precisava pegar um relatório aqui e ver, para entender o que aconteceu com esse fundo aqui. Então não é só porque eu tenho um imóvel, ele estava sendo descontado, são diversos fatores que eu preciso entender, tá? Então, basicamente, dividendo quanto que ele paga, tá? É o acumulado dos últimos 12 meses. Que ele pagou 12 meses, vai pagar garantia de renda futura? Não necessariamente. Fundo imobiliário é bastante estável, bastante linear, tá? Mas saiba que os 12 meses para trás é uma análise, tá? Ele pode pagar mais ou pode pagar menos, tá bom?
PVP, preço sobre o valor, ficar próximo de 1 e tentar buscar um baixo com valor de mercado, liquidez, imóvel, pagando bom dividendo. Valor de mercado, quanto maior, melhor liquidez. Quanto ele é negociado, quantidade de imóveis, quantos imóveis ele tem na carteira. A LZR tem 13 imóveis. Exemplo da LZR, ele é híbrido. Ele paga um dividendo de 7,16. Ele está sendo negociado acima do valor, 7% acima. Ele tem um patrimônio de 664 milhões, tá? Ele é bastante líquido, bem negociado. E ele tem 13 imóveis, não tem vacância. Tá bom? Isso daí, depois eu mostro como investe em fundos imobiliários. Valeu!